Infelizmente, os homens estão vivendo neste mundo presos em sua malícia. Então, os homens só têm feito mal continuamente uns para com os outros. Então, a maldade tem feito parte de suas vidas. Então, a palavra malícia, a malícia é uma propensão ou tendência para praticar atos de maldade. Ou seja, uma pessoa maliciosa tem a sua mente cheia de maldade. Ela só pensa, ela só deseja fazer mal continuamente umas para com as outras. Então a malícia, a maldade, não provém de Deus. Não, isso é do diabo Satanás. A malícia vem e provém dele, Satanás, o nosso inimigo e adversário. Então, se você está na prática da malícia, se arrependa hoje. Porque a malícia que provém do diabo, ela tem poder para mandar sua alma para o inferno, para o rato, para o tormento eterno. Então, se liberte da sua malícia hoje. Porque o livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 14, diz assim, Jeremias 4,14 diz assim, olha só. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Amém? Glória a Deus até que. Então, Israel é uma nação eleita, escolhida pelo próprio Deus. E Jerusalém é a capital de Israel. A palavra Jerusalém significa habitação da paz. Então o povo de Deus, mesmo estando em paz, tendo o seu Deus como seu Senhor, mesmo assim eles continuavam a viver em sua malícia, maldade. Então o nosso Deus, como é rico em misericórdia, graça e amor para conosco, naquele tempo no Antigo Testamento, ele levantava reis, sacerdotes e profetas para cuidar do seu povo. Amém? Mesmo assim, o povo continuava em sua malícia, maldade para com o seu próximo. Então o povo era rebelde para com Deus, o Pai. Então, mesmo assim, o povo continuava na mesma situação, não mudaram. Mesmo Deus cuidando, ajudando, protegendo e zelando pelo seu povo, mesmo assim o povo continuava a viver em sua malícia, maldade para com o seu próximo. Eles só faziam mal continuamente. Então, no Novo Testamento, Deus Pai deu seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Então, o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, se fez carne, homem, e habitou entre nós. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, que era o profeta, o libertador de Deus para o seu povo. Jesus sofreu tudo que era para nós sofrermos. Jesus foi caluniado, rejeitado, perseguido, ferido. Jesus foi açoitado. Jesus parou naquela cruz como criminoso. Então, naquela cruz, Jesus recebeu em si todos os nossos pecados. Então, Deus Pai pegou os nossos pecados e imputou no Filho,
colocou nele, pôs nele, inseriu nele, colocou na conta dele. Então, Jesus pagou pela nossa conta, nossa dívida, pelos nossos pecados, iniquidades, transgressões e a nossa malícia. E naquela cruz, sabe o que Jesus fez? Naquela cruz, Jesus desfez, despedaçou, quebrou, destruiu e aniquilou as obras do diabo Satanás, inclusive a malícia. O mal foi derrotado por Jesus naquela cruz. Mas mesmo assim, com os apóstolos, os profetas, mesmo assim, o povo continuava em sua malícia diante de Deus para com o seu próximo. Então a malícia faz parte da nossa vida, da nossa velha natureza, caída em Adão e Eva, nossos pais, ali no Jardim do Éden. Então, quando eles pecaram, malícia foi implantada em seus corações pelo diabo Satanás. O diabo Satanás quer que você fique longe de Deus, se mantenha longe de Deus, se distancie de Deus. Então, quando nossos pais pecaram, eles foram expulsos do Jardim do Éden, paraíso de Deus, presença de Deus. Então, o pecado, a malícia tem poder para separar você de Deus. Deus é paz, Deus não se agrada que você sofra. Então, o amor de Deus foi derramado por nós, pelo seu Filho, mediante a sua morte naquela cruz. Então, Jesus morreu por nós. Em Jesus, você tem perdão dos seus pecados, da sua malícia, da sua maldade, que é somente fiscal em seu coração e espírito. Jesus morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele foi aos céus. E ele está à destra de Deus Pai. Mas ele enviou de lá para cá o seu Espírito Santo, Paracleto, o pneu, o ajudador, o advogado, nosso amigo. O Espírito Santo, ele está aqui, ele pode fazer parte da sua vida. Então, se você está na malícia, na maldade, é porque o Espírito Santo ainda não faz parte da sua vida. Porque quem tem o Espírito Santo, ele é de paz. Ele só deseja fazer o bem para com Deus, para com o seu próximo. A pessoa com o Espírito Santo, ela tem amor, ela tem longanimidade, ela tem paciência, ela tem bondade, ela quer fazer o bem para com todos. Então, se você está malícia, se arrependa hoje. Sofrimento, noia, arrependimento no grego, conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, é mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de obras, de caminho. Então, se você se arrepender, o Espírito Santo fará morada e irá habitar em sua vida, em seu coração, e guiará você em toda a verdade. Com isso você fará o bem, está em paz e terá paz com todos. Irá fazer o bem para com todos, para com o seu próximo. Irá escutar e fazer a vontade de Deus em Jesus Cristo. Amém? Mas, infelizmente, os homens ainda estão maus para com Deus. Maldade tem intensificado, aumentado, crescido, progredido. Olha para a televisão, jornais, o mal está grande. Então, antes de nós prosseguirmos na palavra de Deus, eu quero falar uma coisa.
Você é mau, eu sou mau, todos nós somos maus, continuamente diante de Deus. Então o Espírito Santo deve habitar em você, em nossa vida. Então hoje você pode se libertar. Hoje você pode ser uma pessoa boa, bondosa, pacificadora, generosa, humilde. E fazer o bem continuamente, se saber quem diante do seu próximo. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, o mal não habita nela, não faz morada nela, não é casa dela. Quem tem o Espírito Santo só deseja fazer o bem, ajudar, compartilhar, doar. É uma pessoa generosa, uma pessoa que perdoa, que ajuda e que levanta o seu próximo. Então a pessoa com o Espírito Santo, ela é diferente. Ela não deseja, ela não tem prazer de fazer mal para com o seu próximo. Então você se liberte hoje, se arrependa hoje e arranca a malícia que somente se ama, porque senão, quando essa carcaça morrer, que é pau barro, que casa morar de habitação da alma, quando ele vier a morrer, a sua alma irá para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno, porque a maldade, a malícia não veio e não provém de Deus. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é generoso, Deus é humilde, mas Satanás, ele é malicioso, a maldade está enraizada, intrínseca em seu coração. Então o diabo, Satanás, por meio da malícia, tem dominado você, escravizado você, manipulado você para que você venha fazer mal continuamente para com o seu próximo. Então você arrependa hoje, pois a malícia, a maldade, ela tem poder, sim, de mandar a sua alma, a mente para o inferno, para o Hades, para o tormento e sofrimento eterno. Então você arrependa hoje. Mas infelizmente, mesmo assim, com o Espírito Santo, a nossa natureza é má. Então você deve lutar, você deve orar a Deus, jejuar, ler e estudar a palavra de Deus. Porque Deus é luz, Deus é verdade. Mas esse mundo é trevas, escuridão, mentira. Por quê? Porque o diabo, Satanás, jaz desse mundo. Então o segundo livro do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: olha só como os homens estão. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: olha só como os homens estão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Então os homens têm sido maus. Inclusive o povo de Deus, crentes, cristãos,
que dentro da igreja são santinhos. Fora da igreja são arrogantes, ignorantes, orgulhosos, soberbos para com o seu próximo. Então não adianta você ir a uma igreja e continuar em sua malícia. Você deve mudar, participar da Santa Ceia, pregar, cantar, evangelizar, ser um obreiro, diácono. Isso não irá te salvar suas obras, não tem poder para salvar sua alma, somente Jesus. Em Jesus e com Jesus, a sua alma íntima que tem salvação. Pela graça em Jesus é um presente de Deus para conosco, merecido, porque você, eu, todos os homens, nós merecemos ir para o inferno, para o rato, para o tormento eterno. E ali ficamos, e ali sofremos por toda a eternidade. Se for olhar por merecimento, nós merecemos o inferno. Mas Deus, como é grande, em misericórdia, em graça e amor para conosco, nos deu seu Filho Jesus. Jesus morrendo naquela cruz, nós fomos perdoados, nós temos perdão de Deus Pai. Então em Jesus nós temos libertação, transformação, perdão, salvação diante de Deus o Pai. Então você hoje se converta dos maus caminhos. Aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida hoje. Se liberte de sua malícia. Mas infelizmente os homens estão preferindo viver em sua malícia e sua maldade do que viver em paz para com o seu próximo. Então a arrogância, ela maltrata tanto o arrogante como quem recebe a ofensa. Ambos sofrem. Então a arrogância é um sentimento ruim, negativo. Não tem nenhum benefício para com a nossa vida. Então você deve trocar a arrogância pela humildade. Porque a pessoa humilde reconhece que errou, que falou que precisa de ajuda, que não é nada. Deus é humilde. Olha só, o Filho de Deus deixou a sua glória, desceu na terra, no meio de homens pecadores, viveu entre nós. Olha só, se isso não for humildade, não sei mais o que é humildade. A humildade é você olhar para baixo, não com um olhar altivo, arrogante, e sim com um olhar de misericórdia. Estender a sua mão e levantar do chão aquela pessoa que estava caída. Foi isso que o Filho de Deus fez por nós. Mesmo assim, com o amor de Deus, com a morte do Filho de Deus, com o Espírito Santo, mesmo assim os homens têm sido maus continuamente uns para com os outros. Maldade está se intensificando, crescendo, aumentando, progredindo. Olha o jornal, pais matando filhos matando pais por causa de dinheiro, herança, a ganância, a avareza, ciúmes, inveja, mortes, guerras, pestes, doenças. Esse mundo só tem mal. Tudo isso é derivado da malícia que há no coração do Satanás, do diabo. Ele usa você para poder espalhar essa semente do mal, chamada malícia, a maldade, fazer mal, o caos, ruindade, perversidade. Então se afasta daquelas pessoas que têm feito mal, que não querem mudar, não querem Jesus,
senão você será contaminado pela malícia, pela maldade. A maldade, ela contamina. Se você ficar perto de uma pessoa que faz mal, automaticamente você também irá fazer mal, mais cedo ou mais tarde. Então, contamina. Então, para você não ser contaminado, se afasta dela. Então, você que se diz ser crente, ser cristão, está na malícia, tome vergonha. Tome vergonha na sua cara e se converta aos maus caminhos. Mude de vida. Porque para entrar lá na glória, você deve ser santo, perfeito, deve ser bondoso, deve fazer o bem. Isso não irá salvar. Mas faz parte da vida do cristão que tem o Espírito Santo. Pessoa com o Espírito Santo não faz mal a ninguém. Ela deseja continuamente fazer mal. E se ela vier a cair, vier a pecar, vier a falhar, vier fazer mal para com seu próximo, ele irá até ela, irá perdoar. Então, o perdão deve fazer parte da vida do cristão que tem o Espírito Santo. Porém, a pessoa maliciosa que faz e deseja fazer maldade para com o seu próximo, ela não pede perdão. Por quê? Porque ela já está enraizada. Ela está alicerçada na malícia. A malícia tem dominado ela. Por quê? Porque ela ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Então, a partir de hoje, você se converta, se arrependa da sua malícia, essa maldade, essa tendência, essa propensão, essa vontade que você tem de fazer mal para com o seu próximo. A malícia é uma sementinha, ela começa pequenininha na sua mente. Ela irá maquinar, ela irá martelar na sua mente. Então, o Satanás, o diabo, ele influencia, persuade, ou seja, leva você, fala para que você venha fazer mal. Ela coloca você contra o seu próximo. Malícia causa discussão, discórdia, desunião. Ela causa brigas, contendas, causa até mortes, um para com o outro. Então, por isso que o mal está... Olha o feminicídio. Homens batendo em mulheres, espancando mulheres, matando mulheres. Pais matando filhos. Filhos matando pais. Pais estuprando filhas. Então, está um caos no mundo. Você está dormindo. Porque a malícia, ela cauteriza a sua mente física e alma para que a palavra de Deus não entre nela. Mas hoje, se você escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida, a malícia, a maldade que provém do diabo, Satanás, irá deixar você. Então tenha sua mente psique alma ocupado com as coisas de Deus. Veja pregações, louvores, leia a palavra de Deus, ore, jejue e fale de Deus. Sendo assim você estará cheio de paz, de alegria, de esperança de Deus em sua vida. Amém? Então, cuidado você. Se arrependa da sua malícia. Se converta aos maus caminhos hoje. E seja em paz para com Deus e também para com o seu próximo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês em Jesus. Amém? Glória a Deus.